Prezados amigos e amigas, boa noite para todos nós. Que Jesus, nosso divino mestre e amigo, abençoe-nos a todos com a sua paz, que sintamos aqui também envolvidos pela espiritualidade amiga que se faz presente, a nos amparar e a nos inspirar em nossas reflexões. É uma alegria poder estar de volta a Franca, essa cidade pela qual já nutrimos um profundo carinho por toda a sua história com o Espiritismo, por todos os vínculos também ali com o Sacramento, né, com as Minas Gerais. É uma alegria mesmo para mim, para a Flavinha e para o Timóteo, aqui podermos estar mais uma vez. E ainda mais numa data como essa, que para todos nós espíritas nos é tão especial. 169 anos desta doutrina no mundo, tomando como marco de referência a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857. Nessa data, portanto, festiva, em que nos recordamos, em que paramos para meditar sobre as bênçãos que o Espiritismo nos tem dado, que possamos realmente comungar com a espiritualidade que certamente se faz presente, também louvando o Divino Mestre e louvando acima de tudo o Criador por essa dádiva que foi conferida à humanidade terrestre. E Kardec, nessa obra que é basilar para o Espiritismo, haveria de fazer a seguinte indagação aos benfeitores espirituais: tornará ou se tornará o Espiritismo crença geral ou continuará sendo professado apenas por alguns? O Espiritismo se tornará uma crença geral ou uma crença comum, a depender da tradução, ou seguirá sendo professado apenas por alguns? E a resposta dos espíritos a essa questão de Kardec, número 798 de O Livro dos Espíritos, é para nós todo um desdobramento, todo um horizonte que se nos abre quanto ao porvir. Porque eles dizem assim: se tornará crença geral e marcará uma nova era para a humanidade. Porque está na natureza e é chegado o tempo de ocupar o seu lugar entre os conhecimentos humanos. Essa é parte da resposta, mas que descortina para nós todo um horizonte de visão quanto ao programa do Espiritismo no mundo, quanto ao projeto que está proposto. De maneira similar ao que Jesus trouxe quando aqui esteve entre nós, em falando do seu reino, embora muitos, àquele tempo, tenham vislumbrado um programa assim de natureza mais imediatista, aguardavam que ele logo pudesse implementar aquele reino porque o consideravam ou o assemelhavam a um reino material, e por isso aquela ansiedade, aquela expectativa que os acompanha até a crucificação. Mas quando? Não era para agora esse reino? Não esperávamos para ontem esse reino? Mas quem quer que se debruce sobre a mensagem de Jesus, com mais cuidado, buscando penetrar de fato o espírito da letra, logo verá que ali está um programa de séculos. Um projeto a longo prazo da espiritualidade. Porque diz respeito à transformação da humanidade como um todo, a consolidação de novas bases morais e espirituais para a criatura humana. E a parte, ou uma das partes, de um programa muito maior, que havia se iniciado com Moisés, ou mesmo com outras figuras anteriores, passando pelos séculos, chegando até aquele marco primordial no Evangelho, em Jesus, para depois seguir o seu curso. Por 18 séculos à frente, chegando nesse outro grande marco, que é o Espiritismo, vinculado a esse projeto, do qual podemos ver um fio condutor que conecta esses grandes marcos no tempo, ao longo dos milênios. 3 deles, os principais:
Para nós, Moisés, Jesus e o Espiritismo. Então, se voltarmos ao Mestre, já vemos ali um programa a se desenvolver no transcurso dos tempos. Algo que mais tarde os seus discípulos precisaram explicar àqueles que ainda guardavam uma visão muito estreita do que seria aquela proposta. O próprio apóstolo Paulo, por exemplo, em suas epístolas, depois assumiria essa função, essa incumbência de esclarecer melhor para os seguidores de Jesus o que estava envolvido naquele projeto. Que não deveria ser aguardado para amanhã, para daqui a 50 anos, para daqui a um século, porque não trabalha o Criador, bem como os seus prepostos, a espiritualidade superior, não trabalham eles com as mesmas escalas de tempo que nós outros. Tão estreitas, tão limitadas do ponto de vista espiritual. Dizem-nos os benfeitores em O Livro dos Espíritos, para nós, aqui do ponto de vista da espiritualidade superior, um século não é senão um relâmpago na eternidade. Então Jesus já havia preparado o terreno, dando continuidade aos fundamentos da primeira revelação, edificando sobre aquelas bases, não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, isto é, dar-lhe continuidade neste programa multissecular de educação da humanidade, de preparação, despertamento da humanidade para a grandiosidade dos seus destinos. E o mesmo vem dizer mais tarde os espíritos, a respeito do espiritismo, que vem nessa mesma esteira de revelações gradativas acerca da criação divina, das leis eternas, imutáveis do Criador, mas que vamos apreendendo gradativamente. Os espíritos seguem com esse mesmo tipo de proposta em torno do espiritismo. Tornar-se-á, sim, crença geral e marcará uma nova era para a humanidade, porque está na natureza e porque chegou o tempo. São chegados os tempos de ocupar o seu lugar entre os conhecimentos humanos. Então, notemos que eles estabelecem também esse papel do espiritismo de ser, de alguma maneira, um divisor de águas, como foi a mensagem de Jesus, como foi a recepção daqueles fundamentos da lei de justiça, nas tábuas de Moisés, por exemplo, como foram outros marcos menores, mas pensando nesses mais importantes, eles de fato dividem os tempos, porque inauguram a partir dali um novo ciclo de aprendizado com bases em conhecimentos ampliados, que por sua vez desdobram para os espíritos que os acessam, esses conhecimentos ampliados, novos deveres, novos horizontes, um novo estímulo à evolução, que vai gradualmente se traduzindo em novos pensamentos, novas condutas, novos hábitos, estruturando um novo modo de ser nesta que é a jornada fundamental da vida, a evolução do espírito em sua jornada para a imortalidade gloriosa. Mas debrucemos-nos um pouco mais nessa fala dos espíritos acerca da doutrina espírita, porque é preciso entender aqui as sutilezas do que eles nos dizem, para não incorrermos numa leitura superficial. Quando, por exemplo, nos falam que todos se tornarão espíritas, é isso que eles dizem? Ou, em verdade, dizem que o espiritismo se tornará crença geral. Há uma distinção sutil aqui a ser feita, porque a espiritualidade não trabalha em termos de rótulos. A rotulação pouco importa. O que realmente define e estimula a evolução são os conhecimentos que vão sendo acessados e que, se às vezes surgem num determinado contexto, transbordam esse contexto para influenciarem, beneficiarem outros contextos. No caso das religiões, para fecundarem outras tradições espirituais com esses conhecimentos. Da mesma forma que, quando pensamos na ciência, em suas diferentes áreas de desenvolvimento, de estudo, de pesquisa, às vezes a descoberta em uma determinada área vai ter enormes impactos em outra área, porque aquilo transborda aquela rotulação ou aquela ramificação estabelecida por nós.
Porque todas essas áreas, essas ramificações de estudo, de pesquisa, ou em termos das revelações, tudo isso serve a um propósito humano. Mas, em verdade, o que há? O estudo da obra divina, que é una, há uma unidade na criação. O estudo das suas leis, sejam elas de ordem material, sejam elas de ordem moral ou espiritual. E, no fundo, todos os ramos da ciência, todas as revelações que já foram recebidas pela humanidade, debruçam-se sobre essas leis, para gradualmente as irem descortinando e promovendo as conexões entre as diferentes áreas. Então, assim como se dá na ciência, o que os espíritos querem nos dizer é que também no âmbito das religiões ou das revelações, no caso aqui o espiritismo, o que ele traz, aquilo de que ele trata, é maior do que ele enquanto movimento humano. As leis que estudamos na doutrina espírita não são do espiritismo. O espiritismo é um movimento humano que tem as suas características e tem esse enfoque, mas ele estuda leis que são de Deus, da natureza. E em as esclarecendo, em as trazendo de maneira acessível, lógica, lúcida para a humanidade, cedo ou tarde, como são leis da natureza, isso fecundará outras visões de mundo, outras tradições espirituais, mesmo a própria ciência, que está majoritariamente mais voltada para as questões das leis materiais, para o estudo dessas leis. Também as descobertas, digamos assim, aquilo que o espiritismo estrutura em termos de novos conhecimentos, isso há de transbordar para muito além do rótulo de espírita, enquanto movimento humano. Então, quando eles dizem que tornar-se-á o espiritismo crença geral, não é que todos estarão compartimentados num único rótulo de ordem muito mais exterior a definir todas as criaturas, mas esses conhecimentos estarão popularizados. Farão parte do rol, do acervo de conhecimentos humanos. É para isso que nós caminhamos enquanto humanidade terrestre. É isso que nos aponta o Espiritismo. Ele vem cumprir esse papel de ofertar todos esses conhecimentos que, de alguma maneira, foram já semeados em outros tempos, de maneira esparsa, em outras tradições, mas que agora ele concatena, ele reúne de uma maneira sólida, de uma maneira tão bem estruturada, para ofertar à humanidade a estabelecer, de fato, um novo marco. Porque constrói-se com isso uma nova base de apreensão da vida, da criação divina. Então é isso que eles querem dizer com tornar-se-á crença geral. O Espiritismo é expandir essa visão das criaturas humanas, dos que aqui estamos em jornada, encarnados, quanto a leis divinas, mas de uma ordem diferente daquelas que são estudadas pelas ciências do mundo, a física, a química, a biologia. Existem também leis espirituais, leis morais. Até então, abarcadas de maneira difusa, sem tanta clareza sobre o seu funcionamento, mas agora estruturadas em sua compreensão, na compreensão que nos é ofertada acerca delas, de uma maneira tão sólida e tão lúcida. Por isso, eles trazem essa reflexão. Porque hoje no mundo, já não fazemos mais uma divisão entre aqueles que acreditam na lei de gravidade ou não. Já não fazemos esse tipo de divisão. Bem como outras descobertas da ciência humana ou das ciências humanas que já são para nós consolidadas. Embora existam sempre alguns, que se neguem às mais claras evidências, até da ciência física com as suas evidências tão palpáveis, ainda existem alguns assim, mas já não se faz mais essa divisão, por exemplo, entre os que aceitam ou concordam ou reconhecem a lei de gravidade ou não. É ponto passivo. Mas ainda se divide a humanidade entre aqueles que acreditam ou não na reencarnação. A lei está lá, imutável, como sempre foi. Segue sendo um dos fundamentos mais importantes do funcionamento da justiça divina, da evolução dos seres. Mas ainda existem muitos no mundo
que não acreditam nela, embora sujeitos a ela. Quer queiram ou não, reencarnarão. Sabendo ou não, têm reencarnado muitas e muitas vezes. Esse tipo de divisão ainda existe no mundo, mas o que os espíritos estão nos dizendo é que não tarda o momento em que não mais existirá. Porque como a lei de gravidade já é hoje, para nós, todos na humanidade, ponto passivo, aceito, entendido, embora ainda existam meandros, né, da ciência para entender o que de fato é a gravidade no seu funcionamento, mas a lei aí está. Não tarda muito o momento em que todos os espíritos encarnados na Terra saberão da realidade da lei de reencarnação, que não é do espiritismo, é da natureza. Então vejamos a sutileza da fala dos espíritos, porque senão poderia parecer um proselitismo assim muito rasteiro, né? Muito superficial. Todos se tornarão espíritas, no sentido de rótulo, basta colocar o rótulo. Não. Todos serão espíritas em espírito, digamos assim. Por quê? Uma vez considerando, assumindo, reconhecendo essas leis das quais o espiritismo trata, serão espíritas no sentido mais amplo do termo, como o próprio Kardec muitas vezes dele se servirá, desse termo, dessa expressão, espírita, no sentido não de um rótulo que diferencia uma criatura daquelas outras que têm outras tradições espirituais, mas como aquele que já alcançou uma visão de mundo em que essas leis são consideradas, estão incorporadas nessa visão de mundo. Por quê? Está na natureza aquilo de que o Espiritismo trata. Então, hoje ainda, divide-se o mundo entre aqueles que acreditam que os demais mundos são habitados e aqueles que não acreditam. Que verão nas infinitas estrelas e constelações que os nossos telescópios conseguem alcançar, verão aquilo um mero detalhe, ou fruto do acaso, ou uma criação inútil de Deus, só para embelezar o nosso céu noturno. Imagina só, trilhões de galáxias, cada uma delas com bilhões de estrelas, seguidas por incontáveis planetas e satélites. Tudo isso, ou fruto do acaso, como é a visão materialista da criação, ou da criação não, visão materialista do universo, ou, considerando isso, mero detalhe, uma beleza a mais, um enfeite que Deus ofertou à humanidade terrestre, que seria o centro do universo. Então ainda hoje existem tais divisões, mas não tarda o tempo em que será ponto passivo, claro, para todos os seres encarnados neste mundo, que tudo isso está cheio de vida, repleto de vida nas mais variadas formas, nas mais belas expressões. Imagina só, planetas que contam com 7, 8 luas, 2 sóis, formas de vida que nós sequer conseguimos imaginar, mas das quais o Espiritismo trata, prenunciando o nosso porvir. Quando a mãe do Chico sobe lá a Saturno e traz os seus registros no Cartas de uma Morta, quando Humberto de Campos ou os espíritos a Kardec, em registros lá da Revista Espírita, falam da vida em Júpiter, em outros planetas, tudo isso é prenúncio para nós da gloriosa destinação que nos está reservada. Mas ficamos a pensar, muitos e muitos corações do mundo ainda hoje ignoram isso. Imagina só, muitos e muitos corações do mundo detêm o seu olhar nesse pálido ponto azul chamado Terra. Né? Agora tivemos a missão Artemis II, que voltou a circundar a Lua. E aí, vendo as entrevistas, né, dos astronautas, eles falando do peso, do fardo de lidar com aquela visão. Como é difícil, como é algo assim. Um deles até falou assim, olha, eu não sou muito religioso, não. Nunca fui muito ligado nisso e tal. Mas quando eu voltei, estava lá no navio, né, voltando de volta para solo, e fazendo aquele tanto de teste, né, para ver saúde, como é que estava, eu pedi a presença do capelão, no caso ali um padre. E na hora que ele entrou e eu olhei para a cruz dele, eu comecei a chorar convulsivamente.
O cara nem religioso ele era. Mas aquilo despertou um tal anseio, uma tal coisa de transcendência, porque é da nossa natureza, que ao lembrar do Cristo, ele fez alguma vinculação intuitiva e aquilo o emocionou profundamente. Por quê? Ele acessou algo da grandeza da criação divina. E aí você pega a foto da sonda que está lá muito longe da Terra, ela volta-se para trás, tira uma foto. Aí você olha assim, tem um pontinho minúsculo assim, azul na foto. Esse pálido ponto azul é a Terra. Todas as histórias, todos os dramas, N reencarnações, tudo é tão diminuto. Tudo é tão diminuto diante da grandeza divina, mas muitos e muitos corações na Terra reduzem o seu olhar a um pálido ponto azul no universo. O que os Espíritos dizem? Não tarda momento em que os olhares serão expandidos, em que a pluralidade dos mundos habitados será também crença comum, como a reencarnação. Porque lei da natureza, não do Espiritismo, da natureza, sobre a qual o Espiritismo trata. Com êxito, com eloquência, com fundamento, mas não é lei dele. Não tarda o momento em que isso será crença geral. Da mesma forma, meus amigos, ainda hoje, quantos dizem? Ninguém voltou para contar. Ainda hoje, passados 2000 anos do advento do Evangelho, 169 anos do Espiritismo, que não é nada em termos de eternidade, né? Porque alguns poderão falar, mas eu não vejo toda essa influência do Espiritismo no mundo ainda. É mais aqui no Brasil só, meus amigos, 169 anos não é nada. Não é nada. E nós já temos um país em que essas ideias, mesmo fora do Espiritismo, já são aceitas. Para a gente ter uma ideia, a aceitação da reencarnação no Brasil, mesmo para aqueles que não são espíritas, é enorme em comparação com outros países onde essa penetração ainda é muito mais reduzida. Passa até em novela, história de reencarnação, filme. Mas ainda hoje, muitos e muitos corações a respeito da morte ou dos ditos mortos dirão, ninguém nunca voltou para contar. O que o Espiritismo fala? Não foram poucos, viu? Não foram poucos, não são poucos, não serão poucos os que têm voltado para afirmar a humanidade, para atestar a humanidade, a mais feliz de todas as notícias, que a morte nada é. Como disse Humberto de Campos, relembrando o grande historiador Ernest Renan, ele próprio, Ernest Renan, que tinha suas dificuldades com o evangelho, com a religião, mas em falando sobre Maria Madalena, ele diria assim, que sábio, que filósofo, que pensador da humanidade já deu uma notícia às criaturas humanas mais feliz do que a que Madalena deu naquele dia inolvidável, quando ela disse, ele vive. O Evangelho já nos tratava disso, da realidade da vida que floresce para além da morte. O Espiritismo vem fazer isso, abundar e transbordar para além dos seus limites de trabalho, de atuação, para que essa seja uma compreensão, não tardando muito aí no tempo, comum, natural para a humanidade inteira. Porque dizem-nos os benfeitores, em tratando de esferas mais evoluídas que a Terra, que esse tipo de interação lá é comum e corriqueira. Nós caminhamos para um tempo em que, estando encarnados, as barreiras para lidarmos, tratarmos com os desencarnados quase serão nulas. Porque as faculdades desenvolvidas, a maturidade para esse tipo de relação, permitem aos espíritos em esferas mais elevadas lidar com isso com a mais absoluta naturalidade. No âmbito do lar, no âmbito da casa espírita, na rua, seja onde for. Por quê? É a evolução natural da criatura humana. E nós caminhamos para um futuro, talvez não muito distante, a depender de nós, do nosso trabalho, né? Das escolhas da humanidade, em que essa será mais uma lei incorporada ao acervo das leis que a humanidade já conhece. Como conhecemos a lei de gravidade, como conhecemos as leis do eletromagnetismo, como conhecemos todas as leis já
definidas pela física, também serão leis absolutamente naturais, fazendo parte do acervo humano. A mediunidade, pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, a vida no mundo espiritual, entre outros tantos aspectos da criação divina que o Espiritismo veio nos revelar. E para quê? O que é, então, essa nova era que os Espíritos mencionam? Podemos pensar que essa nova era já começa em Jesus? Sim, a depender do critério que viemos a utilizar, sem sombra de dúvidas, não há marco maior na história da humanidade, do ponto de vista moral. Mas ainda assim, foram precisos 18 séculos para que chegasse até nós essa complementaridade daquilo que ele nos disse. Porque ele mesmo afirmou há 2000 anos, muitas coisas ainda vos teria a dizer, mas por ora não podeis suportar. Dia virá, no entanto, em que enviarei o Consolador. E ele explicará todas as coisas, vos relembrará de tudo o que vos disse, e vos conduzirá na busca da verdade. Podemos pensar que essa nova era, então, inaugura-se nele? Podemos. Mas dizem os Espíritos que, mais especificamente com a doutrina espírita, pelo trabalho que ela vai desenvolver, é que nós temos esse marco. A inauguração de uma nova era que poderíamos tranquilamente denominar como sendo a era do Espírito. Porque na jornada evolutiva, como sabemos, o Espírito, nos primórdios de sua caminhada, se identifica muito ainda com a matéria, a ponto de considerar-se matéria. Quantos espíritos ainda hoje não se considerarão apenas matéria? Mas são espíritos, não deixaram de ser. Mas o seu olhar, a sua perspectiva de visão ainda se detém nisso. E é o que nós estamos agora gradualmente deixando, depois de tanto trabalho da espiritualidade, de tantos missionários que foram enviados, as revelações que nos foram ofertadas, nós estamos chegando no momento em que, enfim, a era da matéria vai perdendo força. Porque aqueles mesmos que se faziam arautos da matéria, como se ela fosse o fundamento da vida, em a estudando foram gradualmente percebendo que ela não era assim tão sólida, tão firme para se basear, ou para basear as nossas elucubrações sobre a vida, as nossas considerações sobre o universo. Aqueles que eram os maiores propagadores, ou muitos deles, da matéria como sendo tudo, a base de tudo, foram gradualmente, por meio de seus próprios instrumentos e pesquisas, notando que a matéria lhes escapava e que era preciso, ou que será preciso, incorporar outros elementos nas divinas equações da criação. Também os espíritos, nós todos, caminhando tantas vezes, por tantos séculos neste mundo, fomos e temos gradualmente nos desiludido com a matéria. Estamos chegando a um ponto em que vamos finalmente percebendo que ela realmente não nos poderá saciar. Responder às nossas indagações mais profundas. Matar a nossa sede, que é uma sede de imortalidade. Matar a nossa fome, que é uma fome de eternidade. Então, também, filosoficamente, ou no plano do sentimento, a matéria já não vai mais correspondendo aos anseios das criaturas. Ela que, por séculos, por milênios, era o centro das nossas buscas. O prazer material, o que a matéria pode proporcionar em termos de facilidades, de recursos, de gozos. Depois de tanto experimentar com a matéria, muitos e muitos espíritos começam, de fato, a despertar. É preciso ir além dela. A própria ciência começa a notar isso. E então que se anuncia no horizonte essa era do Espírito. Agora, alimentada, nutrida pelas revelações do Espiritismo, que gradualmente, como disseram os Espíritos, vão penetrando nos corações e nas consciências, vão criando pontes entre áreas do conhecimento, às vezes consideradas distantes, ou afastadas, dispersas, desconexas. A doutrina espírita vai se colocando como um traço de união
entre essas duas alavancas fundamentais do progresso humano e que por tanto tempo vinham apartadas uma da outra. Não na sua essência, mas na nossa interpretação e na nossa utilização delas. A que forças me refiro? A ciência e a religião, ou a revelação, como queiramos. Se vamos às questões 19 e 20 de O Livro dos Espíritos, veremos que são essas as duas alavancas primordiais do progresso e da evolução humana. Por meio da ciência, a representar o esforço coletivo da humanidade, nós vamos gradualmente desbravando, entendendo o funcionamento da natureza. Mas a ciência, por muito tempo, esteve e ainda está majoritariamente voltada para o estudo das leis materiais. Por outro lado, temos a revelação, que antecipa aquilo que mais tarde a ciência vai descobrindo por outros meios, e que trata, sobretudo, das leis espirituais, morais da vida. Logo vemos, portanto, que são complementares. Mas, naqueles primórdios, a ciência ainda era incipiente. Se voltamos ao tempo de Jesus, mesmo antes, eram os primeiros ensaios, faltavam-nos ainda instrumentos, recursos. Só mais recentemente, antecipando um pouco ali a chegada do Espiritismo, é que a ciência realmente teve um desenvolvimento mais expressivo e agora segue nesse caminho de expansão. Por outro lado, as revelações têm vindo em todos os tempos, abrindo horizontes para a humanidade, mas deixando para mais tarde certas compreensões que só a evolução do pensamento humano farão acessíveis. Quando, porém, a ciência teve o seu desenvolvimento mais expressivo, ali no século XVI, XVII, XVIII, antecedendo a chegada do Consolador, o que se deu? Essa separação, digamos, se acentuou. Antes, a revelação predominava, definia a nossa visão de mundo. Baseávamos a nossa leitura do universo na nossa interpretação, muitas vezes superficial, das Escrituras, ou das diferentes tradições espirituais. Veio a ciência e mostrou algumas coisas que pareciam divergir do que estava lá. Olha, a Terra não é bem o centro do universo. Olha, as estrelas não são meros pontinhos de luz fixados numa abóbada rígida deste planeta. Olha, os planetas gravitam em torno do Sol. E aí esse conflito foi se acentuando, porque aquela visão da revelação muito superficial, muito literalista, foi entrando em choque com aquilo que a ciência vinha trazendo ao mundo. Isso foi gerando um distanciamento entre forças que deveriam ambas estar a serviço do progresso humano. É assim que Leon Denis vai descrever, na sua obra magistral, Depois da Morte, o contexto de surgimento do Espiritismo. O contexto de uma crise moral, em que o espírito humano flutuava entre esses dois colossos. De um lado, a religião sem provas. De outro, a ciência sem ideal, ou seja, a ciência materialista. Que queria renegar tudo que a religião já trouxe ao mundo. Esquece fé, esquece essas coisas todas, isso tudo é do passado da humanidade. Desprezando conquistas efetivas da revelação ou das religiões para a humanidade. Nesse contexto, o que era preciso? Um traço de ligação. Algo que dissesse à religião: é preciso embasar as nossas elucubrações. É preciso buscar fundamentos para a nossa fé, estruturando-a de maneira lógica, de maneira lúcida, não temendo o exame da razão. Por outro lado, dizendo também a ciência: não podemos incorrer no perigo do materialismo, do niilismo, de acreditar que os nossos instrumentos acessam tudo o que há. Quando, em verdade, embora tenham ampliado a nossa percepção da realidade ao nosso redor, são ainda muito limitados. Porque, como os nossos sentidos não abarcam outros planos, outras dimensões da vida. Na verdade, nada de se digladiarem essas forças. Pelo contrário, façamos uma aliança entre a ciência e a religião, para que a ciência agora possa nutrir-se com os valores morais, com as referências espirituais que a religião traz, e para que a religião possa também ter maturidade para lidar com todas as descobertas da ciência, incorporando-as em sua visão de mundo, lidando frente a frente com a razão.
Eis o contexto de surgimento do Espiritismo. E por isso ele marca, ele inaugura uma nova era para a humanidade, em que essas duas alavancas fundamentais trabalharão agora conjuntamente a estimular, a impulsionar o espírito humano para a grandeza dos seus destinos. É por isso que logo no capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai ter um item, o item 8, chamado Aliança da Ciência e da Religião. Porque ele percebeu qual é essa principal contribuição que o Espiritismo trará à humanidade. Ele vem dizer à humanidade, olha, assim como existem as leis de gravidade, do eletromagnetismo, as leis estudadas pelas ciências do mundo, a física, a química e tudo mais, também existem leis morais. E sem elas, a equação não fecha. A vida como um todo, o universo, a infinitude da criação, não poderão ser compreendidos sem essa junção de perspectivas que são complementares. Por isso, nesse item, Kardec dirá, são chegados os tempos. São, enfim, chegados os tempos em que as lições do Cristo, os seus ensinamentos, poderão ser desenvolvidos. Em que os véus que foram ali intencionalmente colocados poderão ser removidos. Em que a ciência, deixando de ser materialista, passará a considerar o elemento espiritual. E em que a religião deixará de ignorar as leis imutáveis e orgânicas e necessárias da matéria. Para que ambas agora se prestem mútuo apoio. E para que se estabeleça, de fato, um novo tempo da humanidade em que, e aqui eu acho muito bonita essa frase, né? Ele diz assim, a fé se dirigiu à razão. Esta nada viu de lógico e ilógico na fé. Vencido foi, pois, o materialismo. Olha que síntese maravilhosa de Kardec sobre o que o Espiritismo fará pela humanidade. A fé dirigiu-se, pois, à razão. Esta nada de ilógico viu na fé. Vencido foi, pois, o materialismo. Porque o Espiritismo vem, então, promover esse elemento de conexão, ou ser esse traço de união entre essas duas forças, mostrando que ambas são como dois rios que, em verdade, se direcionam, caminham para o mesmo mar, para o mesmo oceano da infinita sabedoria de Deus. E que é chegado o tempo agora em que esses rios, enfim, haverão de se encontrar. E essa será a nova era para a humanidade, a era do Espírito, em que as ciências do mundo passarão a considerar esses elementos antes ignorados ou até mesmo desprezados. Porque a isso ela está sendo fatalmente conduzida nos seus próprios estudos. Como também as revelações não poderão mais ignorar essas realidades, dessas leis das quais o Espiritismo trata. Reencarnação, mediunidade, pluralidade dos mundos habitados, entre tantas outras. É essa junção a que os Espíritos fazem referência. E é o momento em que vivemos no mundo. Porque o Espiritismo vem fecundar, com as leis que esclarece, das quais trata, inúmeros ramos do conhecimento humano. O próprio Kardec diria, no diálogo com o cético, que está no livro O que é o Espiritismo, ele diz assim, o Espiritismo prende-se a todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia, da moral. É um estudo imenso. Não nos enganemos. O quanto de influências, de impactos ele trará para os mais diferentes ramos do saber humano. Porque vislumbremos, meus amigos, o que nos espera mais à frente, não podemos precisar exatamente quando, mas vislumbremos o momento em que, de fato, na área da educação, cada ser for visto como o espírito que é. Não uma página em branco, mas como um espírito que tem uma trajetória multimilenar, que traz tendências, que traz potenciais. Como espírito que é destinado a um glorioso porvir. Imagina só como será a educação quando tais elementos forem considerados.
Imagina só como será a psicologia quando de fato a alma ali for considerada. Porque é interessante, né? Muitos ramos da psicologia ainda hoje, embora a palavra psique do grego signifique alma, não considerarão a alma. E você fala, como é que eu vou estudar psique se eu não considero que ela existe? O que é então a mente? É uma secreção do cérebro? Mas dia virá em que isso será ponto comum, em que todo o ramo do saber, psicologia humana, terá como fundamento dos seus estudos que está diante de um espírito, com muitas histórias, com muitas experiências, por isso traumas, fobias, por isso antipatias e simpatias. Tudo isso será naturalmente considerado. Então imagina essa psicologia de amanhã, essa educação de amanhã. A filosofia que nasce, né? Vamos pegar aqui como referência Sócrates, Platão, um estudo da alma, um estudo da vida humana, da destinação da alma. Muitos ramos da filosofia do século XVIII para cá são absolutamente materialistas, nihilistas. Então aquilo que nasceu para encantar o espírito humano com estudos sobre si mesmo e com a grandiosidade dos seus destinos, mergulhou no materialismo, mas isso passará, porque será fecundado também esse ramo pelas realidades inegáveis do espírito. Todos os ramos. É o que Kardec diz nesse diálogo com o cético, como também na introdução de O Livro dos Espíritos, quando ele define o espiritismo como sendo a ciência do infinito. E ele acrescentará, ninguém se engane, portanto, o estudo do espiritismo é imenso, porque ele toca em todas as questões de ordem filosófica, metafísica, social. Que ninguém se engane, portanto, é preciso estudá-lo muito, a fundo. Daí a riqueza do livro. De nosso movimento espírita, o principal tesouro, um dos principais tesouros. Porque é um estudo imenso. Porque ele vai tangenciar a psicologia, ele vai tangenciar a filosofia, ele vai tangenciar as questões sociais, ele vai tangenciar a política, porque é uma nova visão de mundo para o ser, em que fatores tão essenciais para a compreensão da vida não são agora ignorados. Como é que eu vou fechar a questão sobre a vida, entender melhor tudo que se processa com cada um de nós e com a humanidade como um todo, sem considerar a realidade espiritual, sem considerar a influência dos espíritos, sem considerar a condução espiritual dos destinos humanos. Né? A própria história. Emmanuel escreve um livro, A Caminho da Luz, que é um ensaio. Né? Como é que ele vai falar da história humana inteira do ponto de vista espiritual? Não dá. Então ele faz ali um ensaio para a gente notar o quanto a história humana não pode ser vista só do ponto de vista material, porque está cheio de influência espiritual. A história é conduzida. Por que fulano nasceu em tal lugar, em tal época? Ah, é um acaso, dirá a historiografia comum. Não é um acaso. Ele foi colocado ali para desenvolver uma missão específica ali. Ora, só isso já muda toda a nossa visão de história. Por que tal fulano, tal ciclano estava neste país, naquela época, naquele contexto? Ah, foi a sorte, foi o acaso. Não, a história é conduzida. Então, a história, a psicologia, a filosofia, tudo ganhará novos ares, novas perspectivas, à medida que essas ideias forem sendo incorporadas, forem sendo difundidas. E isso marcará um novo tempo. Na fusão dessas duas ciências, no engrandecimento desse rio caudaloso do progresso da humanidade. E é isso o que, de maneira muito bela, Emmanuel vai dizer para nós no prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade. É um prefácio sublime, né? O título é Raios, Ondas, Médiuns, Mentes. Você fala, nossa, né? Que título, Raios, Ondas, Médiuns, Mentes. E aí o que o Emmanuel faz? Ele começa falando assim, olha, a ciência do século XX, ela vai caminhando de surpresa em surpresa, à medida que ela vai pesquisando a matéria que ela tanto exaltava. Né? Não, o átomo é o fundamento de tudo.
Para lá dele não tem mais nada. Agora a gente já sabe que o átomo tem mais N partículas menores do que ele. Porque antes ele era tudo, agora ele já é mais um detalhe. Então a ciência do século XX vai caminhando de surpresa em surpresa. E aí ele faz uma visão panorâmica, né? Um voo panorâmico. Ele volta lá a Leucipo e Demócrito, que foram os pais desse conceito de átomo lá na Grécia Antiga. E aí ele vem passando pelos séculos, né? Quem estudou aí modelo de Dalton, modelo de Rutherford, aí ele fala de Röntgen, ele fala de Crookes, ele fala de Einstein, ele fala de Bohr, ele fala de Planck, ele fala de Niels Bohr, né? Ele fala desses nomes todos e das descobertas deles, né? Planck, por exemplo, com a física quântica, Einstein com a sua teoria da relatividade, tudo mudando as visões que nós tínhamos. Não, a matéria é tudo e o átomo é a base fundamental. Já não é assim. Já não é assim há muito tempo. Mas o mais interessante é quando ele diz assim, em determinado momento, que químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são, atualmente, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito. Porque, como consequência das suas pesquisas, como consequência natural e inevitável das suas pesquisas, o ateísmo e o materialismo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria, por falta daquilo que era a sua base. E que os templos, ou melhor, os laboratórios hoje, sem que o saibam, são muitos deles templos, de onde sairão equações afirmando o mesmo que o Evangelho já afirmava há 2000 anos, que o Espiritismo afirma há 169 anos. Nós tivemos agora, recentemente, em 2022, o lançamento por uma das mais conceituadas e importantes editoras acadêmicas do mundo, a Springer, primeiramente na língua inglesa, um livro chamado Ciência da Vida Após a Morte, escrito por brasileiros. Alexander Moreira, pesquisador, psiquiatra da Universidade Federal de Juiz de Fora, Humberto Schubert, também da Federal de Juiz de Fora, filósofo, né? Um grande espírita, também divulgador aí da doutrina espírita. Mariana, uma outra pesquisadora lá do Sul, Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, escreveram esse livro pela Springer, uma das mais reconhecidas editoras acadêmicas do mundo, tratando do quê? Da enormidade de evidências que nós temos, embora boa parte da ciência ainda relute em aceitar, recalcitre contra os aguilhões, mas é inevitável, é o progresso. A enormidade de evidências que nós temos acerca, por exemplo, da mente, da realidade da mente para além do cérebro, da existência para além do corpo. São 3 eixos principais, e eles ali reúnem muitos artigos, muitas pesquisas dos Estados Unidos, da Europa e de outras partes do mundo. É uma espécie de coletânea. Vão tratar eles de mediunidade, muitas e muitas pesquisas em torno da mediunidade, experiências de quase morte, muitas e muitas pesquisas, e casos sugestivos de reencarnação, muitas e muitas pesquisas. Né? Lembrando aí de Ian Stevenson, que foi um dos principais pesquisadores lá nos Estados Unidos, que inaugurou esse ramo. E eles mostram ali o quanto as evidências se acumulam e o quanto vai ficando cada vez mais difícil negar o que é patente, o que está diante dos nossos olhos, o que a própria ciência vai alcançando agora, aquilo sobre o que Jesus, aquilo sobre o que o Espiritismo tem tratado há tanto tempo. Nós estamos vivendo esse momento. Esses rios se encontrando para estabelecer um novo tempo para a humanidade. É o que Kardec disse. Lá no seu tópico sobre a aliança da ciência e da religião, é o que os espíritos dizem quando falam que tornar-se-ão essas compreensões, aquilo que o Espiritismo traz, crença geral, e marcarão uma nova era para a humanidade. Porque nesse mesmo texto, Emmanuel dirá, o futuro pertence ao Espírito. Neste prefácio, o futuro pertence ao Espírito. A matéria seguirá nos servindo por muito tempo ainda. Estamos longe ainda da condição de espíritos puros, que dela não mais precisamos. Mas ela não mais será a senhora de nossa mente e de nosso coração. Não mais seremos governados por ela, pela matéria e pelas paixões a ela associadas, porque o futuro, inevitavelmente, pertence ao Espírito. É a lei de progresso, é a lei da evolução. E mesmo a ciência
sem que o saiba, vai se tornando um arauto dessas realidades. Muitos dos pesquisadores que jamais lidaram com essas questões de espiritualidade, transcendência, sem que o saibam, são sacerdotes do Espírito, porque trazem um tijolinho a mais, uma pecinha a mais para essa nova compreensão da humanidade que nós teremos, da própria criação divina. E é então que, mais para o final desse prefácio, Emmanuel diz assim: semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários de fé. Outrora, esse tipo de coisas, de leis, eram estudadas nos santuários de fé. Falar de vida moral, falar, né, do Cristo como modelo, uma referência de uma vida moralizada, falar de comunicação com os mortos, falar do que vem após a morte, isso era do âmbito dos santuários da fé ou em alguns ramos da filosofia. Já não mais será assim. Não ficarão ali retidos, porque são chegados os tempos em que isso será proclamado em todas as partes. Aquela ideia, o símbolo dos clarins que temos no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo não é outra, senão essa. Isso será clarinado, né? Será proclamado aos quatro cantos deste mundo, porque são chegados os tempos. Irradiar-se-ão dos templos da ciência, como tem irradiado dos templos da fé. Irradiar-se-ão dos templos da ciência como equações matemáticas. Então, a realidade do espírito, sobre a qual Sócrates já falava, Platão também, Jesus, inegavelmente, e o Espiritismo, então, essa realidade também será proclamada como equação matemática, mais cedo ou mais tarde, pela própria ciência do mundo. Nessa fusão para a qual nos encaminhamos. Mas, se isso é um marco importante, se nós estamos podendo presenciar esses momentos tão culminantes da evolução da humanidade, de fato, o alvorecer de uma nova era, é preciso não nos esqueçamos. E é o que Emmanuel vai fazer questão de nos lembrar aqui. Qual a maior novidade do mundo? Alguém dirá: todo dia eu vejo descobertas novas, né? Nesses sites de ciência. Agora o homem está almejando ir para Marte. Uma descoberta assim, assado, em relação ao câncer. São novidades. São conquistas importantes da ciência, das áreas do saber humano. Mas qual a maior novidade para o mundo? Aquela que é a mais crucial para que de fato consolidemos neste mundo um novo tempo. É aquilo que Chico dizia quando era buscado, para que as pessoas soubessem a respeito do mundo espiritual, quais as novidades estavam chegando de lá. Chico sempre respondia: meu filho, a maior novidade mesmo deste mundo é a boa nova. Não há novidade maior. Não há notícia maior e de mais impacto para a humanidade terrestre como a boa nova do Cristo. Porque de que nos servirá tantos avanços, tantos ganhos de ordem material, tanto conhecimento de ordem espiritual, se permanecermos enrodilhados nas mesmas sombras, nos mesmos tropeços de há milênios. Por isso diz Emmanuel, o que destacamos por mais alto nesse livro, sobre o qual ele fala, o prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, o que destacamos por mais alto em suas páginas é a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Porque fenômenos, a mediunidade nos tem dado tantos, também a ciência, coisas impressionantes. Você vê um foguetinho saindo daquele jeito, estabelecer a trajetória que ele estabeleceu, é algo assim, ainda mais para quem é engenheiro, é uma coisa assim da humanidade. E dizem lá os que puderam viver a experiência. É algo arrebatador. Mas isso poderá ser, para nós, meros fenômenos, aferirem-nos a sensibilidade material, física, se não trouxermos a ciência divina do Espírito para o coração e para a consciência. E o que é o Evangelho? Nas palavras de Emmanuel, senão isso, a ciência divina de ligação com o Pai. Porque a ciência nos tem encantado com as suas belezas, mesmo a natureza, a obra de nosso Pai, mas nada mais belo, mais tocante, encantador para um espírito
do que sentir em si a presença de Deus e a presença do Cristo. Por isso, essa é a principal novidade para os nossos tempos. Há muito tempo segue sendo e seguirá, até que a humanidade, enfim, tendo soletrado as páginas sublimes dessa ciência, possa se preparar para a grandeza do que espera-nos daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, com o avanço da ciência material e ainda mais com a compreensão espiritual da vida. Por isso ele conclui: sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Porque se tem outra contribuição fundamental do Espiritismo para todos nós, é esta: nós não somos daqui, nem estamos destinados a permanecer para sempre aqui. Este pálido ponto azul que agora nos acolhe é encantador, é belíssimo. Basta ver um pôr do sol, basta olhar uma cachoeira, basta ver a beleza da natureza em tantas faces e expressões. Mas nós somos cidadãos do universo, buscando obter, por meio do Evangelho e do Espiritismo, a nossa cidadania cósmica e sermos considerados dignos de alçar voos mais altos para os cimos da vida que nos esperam, com belezas, com grandezas que mal saberíamos descrever em palavras humanas. É isso que o Espiritismo nos diz. É essa a cidadania que ele nos vem ofertar. Felizes os que souberem acolher essa novidade no ímã do coração, fazendo dela realidade em suas vidas, na compreensão e aplicação da ciência divina de ligação com o Pai, a ciência divina do Evangelho em nós. O que nos espera é sublime. Por que postergar? Por que não avançar com todo o nosso empenho e esforço para isso que o Espiritismo nos descortina e que é a nossa destinação? Os cenários do mundo, não temamos, por mais turbulentos sejam, encaminham-se para aquilo que é inexorável, o progresso. Ciência material e ciência do espírito estão aí já se fundindo, se reunindo nesse curso inevitável do progredir. Mas é preciso saibamos acompanhar tudo isso que nos tem sido ofertado para podermos realmente planar em outros horizontes, em outras esferas, na grandeza e na beleza de nossa destinação. Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.